Thomas Kuhn nasceu em 18 de julho de 1922 em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Ele se formou em física em 1943 pela Universidade de Harvard e recebeu desta mesma instituição o grau de mestre em 1946 e o grau de doutor em 1949, ambos na área de física. Após ter concluído o doutorado, Kuhn tornou-se professor em Harvard e lecionou uma disciplina de ciências para alunos de ciências humanas. A estrutura desta disciplina baseava-se nos casos mais famosos da história da ciência, e assim, Kuhn foi obrigado a familiarizar-se com este tema. Este fato foi determinante para o desenvolvimento da sua obra. Kuhn morreu em 17 de junho de 1996, de cancro. Thomas Kuhn foi um daqueles pesquisadores da filosofia da ciência que defenderam o contexto de descoberta, o qual privilegia os aspectos psicológicos, sociológicos e históricos como relevantes para a fundamentação e evolução da ciência. Ele ocupou-se principalmente do estudo da história da ciência, no qual mostra um contraste entre duas concepções da ciência. Por um lado, a perspectiva formalista diz que a ciência é uma atividade completamente racional e controlada. Por outro lado, a perspectiva historicista diz que a ciência é entendida como uma atividade concreta que se dá ao longo do tempo e que em cada época histórica apresenta peculiaridades e características próprias. Este contraste aparece na obra A Escritura das Revoluções Científicas e ocasionou uma revolução na reflexão acerca da ciência ao considerar próprios da ciência os aspectos históricos e sociológicos que rodeiam a atividade científica, e não só os lógicos e empíricos, como defendia o modelo formalista. Para Kuhn, a ciência é um tipo de atividade altamente determinado, que consiste em resolver problemas, como em um quebra-cabeça, dentro de uma certa metodologia chamada de paradigma, que, apesar da sua suficiente abertura, delimita os problemas a serem resolvidos em determinado campo científico. É ele que estabelecerá um padrão de pensamento e racionalidade aceito em uma determinada comunidade científica, fazendo com que ele seja o princípio fundador de uma ciência para a qual são treinados os cientistas. O paradigma é o que caracteriza a ciência normal, que se estabelece após um tipo de atividade desorganizada que tenta explicar os fenômenos ainda em estágio que Kuhn chama de mítico ou irracional, que é pré-ciência. A ciência normal também ocorre quando existe uma ruptura e substituição de paradigmas para tentar explicar um outro fenômeno. É que dentro de um modelo ocorrem anomalias ou contra-exemplos que podem colocar em dúvida a validade de tal paradigma. Se este realmente se torna insuficiente para submeter as anomalias à teoria, ocorre o que Kuhn denomina de ciência extraordinária ou revolucionária, que nada mais é do que a adoção de um outro paradigma, isto é, de uma outra visão do mundo. Isso ocorre porque dentro de um paradigma há expectativas prévias que os cientistas devem confirmar. Por isso, os cientistas não buscam descobrir nada, mas simplesmente adequar teorias a fatos. Quando ocorre algo diferente deste processo, isso se deve a fatores subjetivos, como a incapacidade técnica do profissional, ou a inviabilidade técnica dos instrumentos, ou ainda a necessidade de real substituição do paradigma vigente. Para isso, os cientistas usam hipóteses para tentar manter o paradigma. E aqui podemos perceber que Kuhn possuía um pensamento contrário a Popper.